Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e uma nova data é marcada para a votação do segundo turno da PEC dos precatórios 23, que se refere aos R$400 do Auxílio Brasil. Estava previsto para acontecer hoje, dia 4 de novembro, uma quinta-feira, porém, houve a mudança. Como tinha dito o líder do governo, Ricardo Barros, do Paraná, a votação terá uma nova data, próxima semana. Nem hoje, quinta-feira, nem amanhã, sexta. Próxima semana, terça-feira, portanto, teremos o segundo turno, ou seja, o segundo dia de votação desses precatórios. E agora a expectativa aumenta porque está tendo um reboliço grande. Você não imagina. O candidato a presidente Ciro Gomes pediu para suspender sua candidatura porque não acreditou quando descobriu que vários parlamentares do PDT que estavam fiéis a ele simplesmente não votaram contra, votaram a favor desses precatórios. Ele achou isso um absurdo e já entrou em contato com o presidente, o Lupe, presidente do PDT, e aí o Lupe disse que vai ligar para cada deputado, cada parlamentar do PDT, para não votar novamente como aconteceu nesse primeiro turno. Outros deputados também serão sondados. Alex, quer dizer o quê? Que poderá mudar a trajetória dessa votação? Poderá. O governo não acredita que haverá uma mudança significativa, já que conseguiu aprovar com 312 votos, ou seja, 4 votos a mais. Só que agora a oposição vai trabalhar duro para tentar fazer a cabeça de alguns parlamentares para que o governo não consiga atingir os 308 votos e aí seria invalidada, ou seja, não passaria na Câmara. O Alex, quer dizer que desse jeito aí, se não passar nessa votação desse segundo turno, pode haver um plano B do governo, como o presidente Bolsonaro pode usar inclusive isso. O Congresso, os parlamentares não votaram a favor, caso seja rejeitada nessa segunda votação da próxima terça-feira, e o presidente pode usar esse argumento como, olha, eu quero pagar os 400. Os parlamentares votaram contra, não todos, uma parte. Então, vamos prorrogar. Pode acontecer isso? Acompanhe esse vídeo, tá? Até o final para você ter mais detalhes. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? A reunião terminou de madrugada, como eu já tinha dito. Começou ontem, dia 3 de novembro, ontem quarta-feira, e rolou a noite toda. O presidente Arthur Lira, da Câmara de Deputados, recebeu várias ligações aguardando, pedindo para que aguardasse a votação, porque alguns parlamentares iriam se atrasar, e outros avisaram que não podia chegar a tempo. Eu sempre digo que o povo tem um governo que merece. Deputados avisaram que não iam chegar a tempo. E aí, o deputado federal Arthur Lira resolveu liberar a votação remota, um voto virtual, ou seja, onde você estiver, você pode votar de lá mesmo. Pois é. E aí foi o que aconteceu. A votação conseguiu atingir o quórum, o número de parlamentares o suficiente para aprovar nesse primeiro turno. E aí teve muitos deputados que criticaram, da oposição. E aí foi a madrugada toda, 3h da manhã, é que saiu o resultado com a aprovação da PEC, que deu 312 votos a favor contra 144. Próxima terça-feira teremos o segundo dia, a segunda votação. Se passar, vai para o Senado Federal, e aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já falou que vai dar prioridade total. E a gente que vem acompanhando já está sabendo que vários senadores são contra e dizem, inclusive alguns comentaristas, que a resistência no Senado vai ser maior do que a Câmara. Se a Câmara a resistência já está grande, principalmente agora nessa votação da próxima semana, imagina a resistência no Senado. Está ficando delicado. Isso quer dizer o quê, Alex? Que abre uma brecha do plano B do presidente Bolsonaro. O presidente já disse que tem uma saída, tem uma carta na manga que seria o plano B. E esse plano B deve ser a prorrogação para novembro, dezembro e janeiro, tá? Bora lá então as informações, as notícias que estão rolando nesse momento, hoje uma quinta-feira, 4 de novembro. Primeiro eu falo sobre o que disse Lira, o Arthur, o Arthur Lira, o rei Arthur, que muitos já estão chamando. O presidente da Câmara dos Deputados, Lira, disse que não crê em mudanças partidárias bruscas nessa segunda votação da PEC. Com aprovação em primeiro turno,
da PEC, da proposta de emenda à Constituição, dos precatórios da Câmara, né, que vai pagar os 400 do Auxílio Brasil. O texto deverá ser submetido a uma nova rodada de avaliação na Casa, que foi remarcada agora, terça-feira, próxima semana, dia 9 de novembro, antes de seguir para o Senado. Assim, alguns partidos como PDT e PSDB já articulam para mudar como a sigla votará, ou seja, eles votaram a favor, parte do PDT, parte do PSDB, e agora vão começar os debates para ser contra. Bem, em conversa com jornalistas na tarde de hoje, quinta-feira, 4 de novembro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele mostrou estar despreocupado com as organizações de Carlos Lupe, que é o chefe do PDT, e também de Bruno Araújo, que está à frente do PSDB. E ele disse o seguinte: não há essa posição do PSDB de revisar postura. Não acredita em mudanças partidárias bruscas, afirmou o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. A tranquilidade do chefe da Câmara é porque os assuntos da PEC são claros e evidente. Um auxílio de R$ 400 para famílias abaixo da linha de pobreza e débitos previdenciários de municípios que fizeram a reforma da Previdência. Estamos falando em alargamento do espaço fiscal do governo para manter sua máquina funcionando disso, ou seja, ajudar as pessoas de baixa renda, R$ 400 que serão 17 milhões de pessoas do Auxílio Brasil, durante mais de um ano, até dezembro do próximo ano, e também liberar verbas para os municípios, né? Bem, na análise do presidente Arthur Lira, da Câmara, existiram discursos de que a PEC iria acabar com a educação, finalizar professores e matar de fome, mas ele reforçou a frente com o Norte e Nordeste pela educação proposto pelo PDT e o acordo foi realizado em plenário. Sobre a questão do quórum baixo, a PEC dos precatórios já sofreu adiamentos pelo baixo número de deputados presentes, mas o presidente da Câmara deu pouca importância para as expectativas se o quórum na próxima votação será suficiente. Ele disse o seguinte: não vai acontecer isso na próxima terça-feira, dia 9, o quórum será maior, afirmou o presidente. Sobre as outras votações pendentes, o presidente Arthur Lira disse que não ser culpa da Câmara. E disse, abre aspas, o Senado até hoje não decidiu nem apreciar o projeto do imposto de renda, que contraria muitos interesses. A Câmara soube discutir, enfrentar e ultrapassar interesses que quem no Brasil não gosta de pagar impostos. Falou. Nos acusam de fazer PEC eleitoral. Eleitoral são as posições descabidas. O chefe da casa, o Arthur Lira, preferiu não opinar sobre o valor já estabelecido do Auxílio Brasil, mas destacou a importância do auxílio emergencial, que poderia ser transitório ou tributário. Por mim, seria sem problemas fazer por 2 ou 3 anos o auxílio emergencial. Muitos deputados da oposição falam o seguinte: passando esses precatórios, muitos parlamentares vêm falando que 400 é pouco e outros dizem que 600 é muito. Então, pode acontecer para aumentar para R$ 500? É mais um assunto, mais um debate que está acontecendo, não pagar apenas 400, porque eles dizem 400 é pouco, 600 é muito, então 500. Será isso? O presidente Bolsonaro também falou, ele disse hoje, quinta-feira, o seguinte: quem votou contra a PEC dos precatórios não quer atender os pobres. Palavras do presidente Bolsonaro. Quem votou contra a PEC dos precatórios não quer atender os pobres. O presidente disse que disse que caso o governo tivesse que arcar com o pagamento integral dos precatórios, ministérios ficariam impossibilitados de trabalhar e emendou esperar que proposta passe no segundo turno na Câmara e depois no Senado. E ele falou, vamos trabalhar por isso, disse o presidente Bolsonaro. Bem, ele falou hoje, quinta-feira, sobre essa questão, que os parlamentares que votaram contrários à proposta de emenda à Constituição da PEC dos precatórios não querem atender os pobres. A declaração ocorreu na Praça dos Três Poderes, em conversa com apoiadores que estavam no local no momento dessa visita. O chefe do executivo postou um vídeo, inclusive, do momento. Bolsonaro alegou ainda que, caso o governo tivesse que arcar com o pagamento integral dos precatórios, os ministérios ficariam impossibilitados de trabalhar e relatou que o Supremo Tribunal Federal pôs tudo no colo dele para pagar de uma vez só. E ele falou o seguinte, são dívidas de 20, 30 anos. O Supremo Tribunal Federal botou tudo no meu colo para pagar de uma vez só. Entra para dentro do teto 90 bilhões de reais. Simplesmente você não tem como trabalhar no ano que vem. Zera muito ministério. E aí fica a questão. Bem,
Por 312 votos a 144, a Câmara aprovou no início da madrugada de hoje, quinta-feira. Em primeiro turno, o texto base da PEC dos precatórios, a principal aposta do governo para viabilizar o auxílio de R$ 400. Após a aprovação, os deputados passarão agora a analisar os destaques, que pedem mudanças na matéria. Que mudanças são essas? Bem, estamos tentando, então, com o parlamento, se bem que alguns do Supremo têm colaborado nesse sentido também, da gente parcelar essa dívida enorme, pagar uns 30 bilhões de reais ano que vem e parcelar uns 60 bilhões para o futuro. Senão, não temos como pagar. O teto está aí, a gente não quer sair do teto, mas, por outro lado, temos a questão do Bolsa Família, né, que agora é o Auxílio Brasil. 17 milhões de famílias que vão passar mais necessidades ainda e devemos atendê-los. É muita responsabilidade, alegou. Ele reclamou por fim dos deputados que votaram para a derrubada da PEC e ele disse o seguinte: ontem, mais de 100 deputados votaram contra os pobres por birra, por ser eu o presidente. Não querem atender os pobres, nunca vi isso. Partido de esquerda é comum, né? Votar contra a gente, mas nessa questão também é uma maldade muito grande, completou, emendando esperar que a proposta passe no segundo turno na Câmara e depois no Senado. E ele falou: vamos trabalhar por isso, concluiu. A PEC traz dispositivo que aliviam o peso dos 89,1 bilhões de reais que devem ser pagos em 2022, na forma de precatórios, que são dívidas do governo reconhecidas pela Justiça e contra as quais não cabem mais recursos. Em 2021, esses débitos somam 54,7 bilhões de reais. Terça-feira, portanto, teremos essa reunião, essa votação do segundo turno dessa PEC dos R$ 400, a PEC dos precatórios. Mas eu pergunto, o presidente já está aqui no Brasil, já voltou, mas não falou ainda nada do Vale Gás, né, do gás dos brasileiros. Então, cresce a pressão, estamos acompanhando, aguardando o que ele vai fazer com essa PEC, já que, aliás, com esse gás. Lembro que o gás dos brasileiros foi aprovado na Câmara e no Senado, agora vai pagar 50% do valor médio em todo o país. E a gente está aguardando agora quando é que ele vai assinar isso, se amanhã, sexta-feira, dia 5 de novembro, ou se próxima semana. Lembra-se, o presidente assinar, vai sair no Diário Oficial todas as regras, quem vai ter direito, o pessoal do PPC, os idosos, deficientes que estão recebendo PPC, as mulheres vítimas de violência doméstica e também teremos aí o pessoal do Auxílio Brasil, se todo mundo ou não, tá? Se vai ser só uma parte de pobreza, extrema pobreza, ou se todos aqui recebem acima do valor médio, no caso, todos do Auxílio Brasil. Então, ele não assinou ainda, estamos aguardando, também não foi dado nenhuma informação, isso deve ficar para a próxima semana, tá? É 50% do gás, durante 5 anos, um mês sim, um mês não. Olha, e quem votou contra essa PEC? O governo quer segurar essas emendas desses deputados que votaram contra a PEC dos precatórios, ou seja, as emendas são aqueles valores para você fazer campanha. Quem liberou essa verba aqui para a cidade, para o estado, for deputado tal, for senador tal, então o governo quer segurar. E aí pode complicar a reeleição desses que votaram contra. É o seguinte, segundo um colunista que trouxe essa matéria, disse o seguinte: o MDB deverá ser o maior prejudicado com a manobra do governo para aprovar a proposta. O Palácio do Planalto já movimenta os seus pares para retaliar deputados que votaram contra a PEC dos precatórios e estuda segurar emendas para redutos eleitorais de parlamentares infiéis. A informação saiu através da própria TV Globo, da jornalista Andréa Sadi, ou Andréa Sadi. Segundo ela, um interlocutor do governo Bolsonaro informou... O Brasil do futuro é 5G, G de gigante. A informação foi a seguinte: segundo essa colunista, o interlocutor do governo Bolsonaro informou já ter os nomes dos parlamentares que votaram de forma contrária ao Planalto e deverá começar a movimentar as negociações na Câmara dos Deputados. E, de acordo com esse interlocutor, o MDB deverá ser o mais atingido pela atitude. A retaliação do governo vem com a preocupação de ter a PEC dos precatórios reprovada no segundo turno de votação, após Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência pelo PDT, suspender sua candidatura depois que o partido apoiou a aprovação da proposta. O PDT, por sinal, foi o maior responsável pela aprovação da proposta. Até o fim da tarde de hoje, ou melhor, até o fim da tarde de ontem, quarta-feira, dia 3, o governo dava como certa a derrota da proposta da Câmara, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu fazer uma costura
um acordo para obter apoio do partido, e aí teve essas emendas, essas liberações que ele prometeu dar junto com o parcelamento dos precatórios aos municípios, aos estados, e conseguiu convencê-los. O presidente Arthur Lira agora tenta convencer os parlamentares do PDT a manter os seus votos agora na terça-feira, no segundo turno. Caso o partido de Ciro mude de posição, o governo usará a retaliação para conseguir os votos de parlamentares contrários à proposta. Ao todo, 144 deputados foram contra a PEC dos precatórios. O texto voltará para a pauta da Câmara dos Deputados terça-feira. Faço questão de lembrar, próxima terça, dia 9 de novembro. Caso seja aprovada, a PEC será encaminhada ao Senado, onde há mais resistência que na Câmara. Vários analistas dizem isso. No Senado ainda é pior do que a Câmara, tem mais resistência. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, até prometeu colocar a medida em discussão no plenário diretamente. No entanto, a ala política do Planalto não vê o senador empenhado em negociar a aprovação da proposta. Ou seja, vai rolar outro moído se passar agora no segundo turno da Câmara. A gente vai ter que acompanhar isso de perto, como vai ficar essa questão, tá? Ô Alex, teve o lançamento do 5G hoje, o 5G que vem aí. O 5G é sobre a questão do leilão, né? Começou hoje o leilão, e aí o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, ele falou a respeito também sobre essa questão, sobre o leilão do 5G. No início, ele comentou a respeito, preste atenção, o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro sobre essa internet mais rápida que é o 5G. Preste atenção, então, o que foi que ele disse. Escuta aí, preste atenção. Uma das idas minha Amazônia, estava com o Fábio Faria, passamos em 2 comunidades indígenas, a dos Tucanos e Yanomamis. O que eles pediram para nós? Eu só pode pensar, né? Pediu o quê? O que pediu, né? Pediram internet. E quando a gente vê os nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer matéria da Amazônia e mandar para fora. Não vai ser só aquela fábrica de fake news que nós temos aqui no Brasil, né? O pessoal sabe onde funciona as fábricas. Pois é. Palavras aí do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele usando o microfone logo no início do lançamento do 5G. A grande verdade, muita gente fica perguntando, Alex, essa questão do 5G é mais veloz do que o 4G? Deixa eu tentar explicar uma coisa aqui. O que é que se trata de 5G para 4G? A questão do 5G, o 4G hoje, a cada 1 quilômetro, onde tem uma torre de transmissão de dados de internet, uma torre consegue atender 10 mil celulares numa faixa de 1 quilômetro. 1 quilômetro, então, 1 quilômetro atende 10 mil celulares. O 5G atende 1 milhão. 1 milhão de celulares com dados móveis. Entendeu a diferença? Atende mais, com mais velocidade. 4G atende 10 mil a cada 1 quilômetro da torre, e o 5G atende 1 milhão, 10 mil para 1 milhão, a diferença é grande, né? Só que o 5G precisa de mais transmissão, ou seja, precisa de mais torres para conseguir ter uma cobertura maior, ou seja, 5G precisa de pelo menos 3 ou 4 vezes a quantidade de torres, de antenas. Então, se no seu bairro tem 2, 3 torres, seria necessário 12 ou 15 torres nessa região para poder o sinal ir mais longe. É uma política que será muito bem-vindo o 5G, né? A política não, a tecnologia. Uma parte desse leilão, o governo espera arrecadar mais de 3 bilhões de reais para ficar lá no cofre da União, e o restante, mais de 40, 50 bilhões, para usar para montar, para preparar a estrutura do 5G, tá? Gente, a questão da prorrogação pode ter prorrogação sim, não foi descartada ainda. Muitos comentaristas dizem o seguinte, que foi uma guerra conseguir aprovar nesse primeiro turno. Vai ter o segundo turno, ninguém sabe o que vai acontecer no segundo turno. O governo conta que vai conseguir aprovar novamente, ninguém sabe. Vamos aguardar tudo isso, tá? E como tem muita gente perguntando se pode sonhar ainda, pode acreditar que haja uma prorrogação, não está descartada. A segunda, para ter uma prorrogação, o plano B, muita gente acha que porque foi aprovado no primeiro turno, esqueça a prorrogação, não vai ter mais prorrogação do auxílio emergencial. Não, ainda não está descartada. Sabe aquele plano que está lá guardadinho? O plano B do presidente Bolsonaro está lá guardado, plano B.
O governo está em cima do plano A aprovar esses 400, essa PEC. Mas aí, vamos aguardar. Terça-feira vai ter outra votação. Se passar, que deve passar, né? Vai para o Senado e a gente vai aguardar mais 2 votações. Se der tudo certo, tudo bem, não teremos prorrogação. Porém, se não passar, aí volta de novo para o governo e aí entra em cena o plano B. Qual é o plano B? Prorrogar o auxílio emergencial. 2 ou 3 meses, novembro, dezembro ou novembro, dezembro e janeiro, pode acontecer. Eu sempre pergunto, o que é que vocês desejam nesse momento? Aprovação desses R$400 e acabe logo todo esse problema? Então, a hashtag continua. Quero meus 400 agora em novembro. Quero meus 400 agora em novembro. Se você prefere a prorrogação, que vai atender mais pessoas, 37 milhões de pessoas, hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Se você que faz parte do Auxílio Brasil quer ter direito também ao gás, porque ainda falta definir essa situação, as regras, se todo mundo vai ter direito, então a hashtag é quero meu gás dos brasileiros. Quero meu gás dos brasileiros. Eu lembro, pessoal do BPC vai ter direito, mulheres que tiveram algum caso de violência doméstica também vão ter direito. O pessoal do Auxílio Brasil tem uma dúvida ainda, só se vai ser todo mundo ou se vai ser apenas o pessoal das 2 categorias, pobreza e extrema pobreza. E também há um terceiro ponto, que é a questão do CAD único. O pessoal que está no CAD único também poderá ter chance de receber esse Vale Gás, esse gás dos brasileiros. Então, quando é que a gente vai saber disso? Quando o presidente assinar. O presidente assinando, sancionando, aí saem as regras pelo Diário Oficial da União, tá bom? Estou no Instagram, pessoal, no blog Alex Silva. Não esquece, dia 17 de novembro já vai começar os pagamentos, final do NIS 1. Dia 17 agora. Como está muito em cima, deve sair os pagamentos referentes a 17,84 de reajuste. Ou seja, o pessoal deve receber aquele valor antigo do Bolsa Família, 14,7 milhões brasileiros, do Bolsa agora é do auxílio, vão receber aquele valor de 41, de 89, de 130, ou seja, aquele valor antigo do Bolsa Família, mais uma correção de um reajuste de 17,84% em cima. E a diferença dos 400 deve sair só no próximo mês de dezembro, e aí aumenta a expectativa sobre o gás. O gás dos brasileiros também deve sair só em dezembro. Então vamos acompanhar tudo isso, tá bom? Tudo isso porque está muito em cima, né? Dia 4 é hoje, dia 9, terça-feira, dia 17 já começa os pagamentos, dia 9 para o dia 17 teria 8 dias. E aí o ministro João Roma Neto disse que a folha praticamente está pronta. Então a gente está começando a crer de fato que os pagamentos, a diferença dos 400, o que faltar nesse mês de novembro, só deve sair em dezembro, tá? Compartilha esse vídeo, dá a tua opinião, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.